Queridos, estamos quase chegando ao final. Estamos na penúltima mensagem da nossa série Salmo 23. Quem já decorou o Salmo 23? Levanta a mão aí. Opa, ó, tem alguém lá. Bênção máxima. Queridos, vamos lá. Salmo 23, estamos trabalhando ali, né? Vamos juntos. Abra sua Bíblia. Você que sabe decor, já está com a Bíblia aí na cabeça. O que diz lá? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Hoje nós vamos trazer destaque aqui no versículo 5. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. E aí? O que vem à mente aí? Pastor Edu, eu não estava aqui quinta-feira passada, ele deu uma trollada em mim aqui, né? Deixou mais, né? Vale da sombra da morte e tal, e agora? Como é que é esse negócio aí? Prepara um banquete à vista dos meus inimigos. Quem tem inimigo aí? Levanta a mão. Opa! Vamos lá, quem tem inimigo, levanta a mão. Ninguém tem inimigo aqui? Oh, coisa boa, hein? Maravilha, hein? Conversa com a pessoa do lado aí, que você não... quem que é teu inimigo? Vamos lá. Conversa aí, vamos ver o que sai aí nessa conversa. Sabe que tem inimigo aí ou não? E aí? Quem que é o nosso inimigo? Oi? Satanás. Vamos lá, vamos conversar um pouco sobre esse salmo. Quando nós olhamos para esse versículo 5, tá? Parece que Davi está mudando a metáfora, né? Ele vem falando do bom pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastos me fazem repousar. E assim vai indo, né? De uma forma poética, vai trazendo todo o cuidado. Aí de repente ele vem no versículo 4: se eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mais alguns, porque o teu cajado, né? O teu cajado me consola, o teu cajado me atrai, o teu cajado me protege. E nós fomos ministrados na quinta-feira passada sobre o versículo 4, e é importante nós entendermos, né? Quando andar pelo vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois está comigo, a tua vara e o teu cajado me protege. Quando nós olhamos para esse cenário, ainda Davi está falando do pastor. O cajado é uma característica do pastor. Então, normalmente o cajado ele vem com uma vara e ele tem algo, tipo eu posso dizer isso aqui, uma curva aqui, né? Então, quando ele cai lá na valeta, ele vai lá, puxa pelo pescoço, puxa para junto. Tem momentos em que a ovelha se desgarra, ele vai lá e quebra a perna da ovelha, e aí para poder trazer a ovelha junto de si, porque ela está indo longe, então ela precisa estar junto com o pastor carrega ela, mas às vezes é necessário quebrar a perninha para que ela tome jeito. E nós vimos que diante desse salmo, nós temos ali nós vamos vendo a metáfora da ovelha e do bom pastor. Mas daí, de repente, nós vamos para o versículo 5, que ele parece que mudar um pouco a direção. Prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Mas para olhar essa dimensão de prepara um banquete para os meus inimigos, eu preciso vir do versículo 4. Porque mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte,
E nem sempre o vale da sombra da morte é a morte física. De repente tem pessoas que estão no vale da sombra da morte do casamento, no vale da sombra da morte de várias áreas, filho da drogadição, no vício, de repente na sua empresa, e tem coisas que estão morrendo dentro de você, tem alegria que está morrendo no teu coração, embora aqui o contexto do Salmo é realmente o vale da sombra da morte, onde é um vale que vai gerar morte. Mas quando nós olhamos, nós podemos ampliar um pouco essa dimensão, porque o nosso inimigo é aquele que quer sim destruir os nossos relacionamentos, quer destruir as nossas vidas, trazendo realmente armadilhas para nos aprisionar. O nosso inimigo, ele está tentando destruir, colocar medo, então muitas pessoas estão passando pelo vale do medo. O vale do medo, parece que eu não vou ter saída, não tem solução, não tem condição, mas mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, nós podemos, não precisamos temer mal algum. Hoje eu recebi uma alegria, uma notícia que alegrou muito meu coração. Está ali o Rogerinho lá atrás, a Fernanda está totalmente curada do câncer. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Queridos, isso é um motivo de grande alegria, porque nós temos orado pela Fernanda, e não tem como você passar pelo câncer sem entender na prática o que é passar pelo vale da sombra da morte. Agora, uma coisa que eu não sabia é que uma enfermeira que aplica injeção em tanta gente tem medo de injeção, já viu isso? A Ivanilda é enfermeira, ela aplica injeção o dia inteiro nas pessoas, mas o furinho no braço dos outros é refresco, né? Sabe, mas o que acontece? Nós precisamos olhar para essa dimensão do versículo 4, e aí quando nós vamos para o versículo 5, nós vemos ali esse texto: prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos. E o primeiro destaque que eu quero trazer nessa noite: mantenha o foco no banquete do Senhor. Eu quero pegar essa primeira parte: prepare um banquete para mim à vista dos meus inimigos. O que é um banquete? Quando nós falamos em banquete, é uma festa de celebração, O salmista está colocando algo que tem a ver com a honra perante as pessoas que tentam te prejudicar, que te acusam, as pessoas que de repente tentam te destruir. E é interessante que o banquete não está sendo oferecido por Davi, mas está sendo oferecido pelo Senhor. E quando nós vamos na época em que esse salmo foi escrito, qual que era a função do banquete? Então, aquela pessoa, o anfitrião, que prepara um banquete para um visitante, a partir do momento que aquele visitante entra na casa, aquele visitante passa a ser responsabilidade do anfitrião. E esse banquete, ele visa honrar aquele anfitrião, mas também ele vem e trazer proteção. Nós temos uma passagem agora, me vem à mente agora, onde eles vão tentar atacar e o dono da casa falou: não, pega a minha aqui, pode fazer o que vocês quiserem comigo, mas não mexe com o meu convidado. Nós precisamos entender que Deus, Ele prepara um banquete para nós, mas esse banquete, ele vem com essa base de proteção. Mas quem são os nossos inimigos? E Ele é perante os nossos inimigos, Então, a palavra inimigo parece muito forte. Inimigo é um termo usado para adversário, alguém que quer o seu mal. Mas será que esse versículo está dizendo para você prejudicar, para Deus vir e derrubar um raio na cabeça do inimigo? Será que, de repente, tem pessoas que você teve alguma dificuldade, que você não é inimigo aberto assim, mas às vezes você torce para que ele dê uma escorregada na casca de banana? Às vezes você torce para que alguma coisa dê errado. Sabe, eu começo a alimentar sentimento no meu coração. E o que o salmista está dizendo aqui? Prepara um banquete nos meus inimigos. Mas eu estou entendendo que dentro da realidade que nós vivemos hoje, nós não podemos ver os inimigos como as pessoas que nos prejudicam. Nós não podemos, porque os inimigos dessas pessoas que nos prejudicam, na verdade elas não são nossos inimigos. Quando nós vamos lá em Efésios 6, onde ele fala que a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades do ar. Às vezes você está brigando com a pessoa errada. Às vezes você está batalhando com a pessoa errada. Você está querendo que alguém seja prejudicado com a pessoa errada. Quando nós entendemos que o nosso inimigo, Satanás e os seus demônios, andam ao redor tentando nos destruir, tentando achar uma brecha.
E quando eu falo que, o salmista fala, prepara um banquete na presença dos meus inimigos. Pensando no contexto do salmista, o banquete é para que você possa desfrutar daquilo que Deus deu para você. E ao mesmo tempo você está debaixo da proteção de um anfitrião. De alguém que te oferece o banquete e ele te protege. E aqui ninguém toca, porque essa pessoa que está ceando comigo no meu banquete é responsabilidade minha. Prepare um banquete na presença dos meus inimigos. Onde estão os olhos das pessoas que caminham com amargura no coração? Nós precisamos olhar para essa orientação do salmista e pensar nas nossas vidas hoje. Tem pessoas que não vivem a própria vida, porque vivem vivendo a vida dos outros. Porque essa pessoa tem isso, porque aquela pessoa fez aquilo. E a todo momento eu estou insatisfeito. E eu não celebro, e eu não desfruto do banquete que Deus tem para mim. Porque eu estou preocupado com o banquete dos outros. Que não é nem banquete. Na verdade, com os restos dos outros. Será que você tem olhado para o Senhor e tem ceiado com Ele, e tem desfrutado do banquete que o Senhor oferece a você, a mim? Ou será que você está tão preocupado com as outras pessoas? Certo? O que o salmista fala não tem nada a ver com vingança. Ele não fala ali, derrube um raio, não, me prepara um banquete na presença, para que eles possam saber que o meu Deus é aquele que cuida de mim, é aquele que me honra, é aquele que derrama bênção sobre a minha vida. A melhor resposta para quem te prejudicou é você viver e crescer diante de Deus. Não gaste energia brigando com pessoas que não vai chegar a lugar nenhum. Queridos, decida a briga que vocês entram. Romanos 12, ele vai trazer algo, olha que verdade, ele vai dizer assim, não retribua a ninguém por mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe-se com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, vocês amontoarão brasas vivas sobre a cabeça deles. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Eu falava esse texto hoje para alguém, falou assim, mas é difícil, né, pastor? Estava fresquinho, tinha preparado o sermão, estava atendendo, já o texto encaixou. Sabe aquele negócio que encaixa? Mas é difícil, né, pastor? É verdade. Mas é difícil, mas é bom. Porque depois que nós fazemos isso, nossa, dá um sentimento alegre no nosso coração. E a gente caminha pela vida, não deixando que as pessoas definam os meus sentimentos. Não deixando que as pessoas definam se eu vou ter amargura, mágoa, ressentimento. Tinha uma jovenzinha ali, eu falei, e daí, como é que tá? Tá mais ou menos. Falei, por que tá mais ou menos? Tem algumas pessoas aí, eu falei, mas por que você não está feliz? Mas é que, o que eu posso fazer para te fazer mais feliz hoje? Nada, porque não dá para fazer nada. Porque não depende de mim. É as pessoas que ficam me prejudicando. Eu falei, mas por que você deixa? Elas te prejudicar é decisão delas. Você deixar ser prejudicado é decisão sua. Porque não que as pessoas não possam nos prejudicar, mas a partir do momento que eu decido olhar o banquete maior, eu não fico olhando para o lado. Muitas vezes o apóstolo Paulo fala sobre a perda que é lucro. Às vezes as pessoas estão tão interessadas em olhar a perda hoje, sem olhar o lucro a médio e longo prazo dentro do processo de vida. Deixa a vida mais leve. Quando Jesus orienta a amar os inimigos, Ele está nos desafiando a fazer algo possível e viável. Sabe, não é algo que é uma utopia, não. Jesus, Ele não deixaria uma orientação que não fosse uma orientação possível. Mas sabe o que impede isso? É o orgulho.
Como o orgulho impede de eu amar os inimigos, de eu retribuir o mal com o bem, de eu fazer assim, eu celebro o banquete na presença dos meus inimigos, e esse banquete, se eu puder, eu reparto. Se eu puder, não, eu devo repartir. Porque é isso que amontou as brasas vivas. Já viu brasas vivas na cabeça, queimando? Tem pessoas que esperam de você uma reação extremada. Esperam de você, vai estourar, agora vai. O sangue italiano vai ferver. E aí você vem e retribui com bem, abençoando, honrando. Você não deixa ninguém definir os teus sentimentos, as suas atitudes. Porque o banquete do Senhor está para todos nós. Muitas pessoas não se acham dignas de participar do banquete. Sabe por quê? Porque eu fiz algumas coisas lá atrás e eu não sou digno desse banquete, não. Queridos, todos nós erramos. Mas o que o salmista está dizendo, clamando, Davi foi um adúltero, Davi foi um assassino, mas um homem segundo o coração de Deus. E quando ele fala, prepara um banquete na presença dos meus inimigos, a palavra é muito clara, eu quero participar do banquete do Senhor, que vale mais do que qualquer honra do meu nome, de qualquer reputação. Eu preciso viver, Deus está escrevendo uma nova história para você, você precisa olhar para Ele. Sabe, nós precisamos olhar para o Senhor. Você só vai conseguir amar seus inimigos se os seus olhos estiverem nele, no Senhor Jesus. Nós somos muito limitados, mas precisamos entender essa orientação e caminhar com os olhos no Senhor para ser honrado por Ele. Quando você estiver olhando para as pessoas, você não vai ter capacidade de honrar ninguém, de amar ninguém que está te prejudicando. Prepara um banquete na presença dos meus inimigos. O banquete é um banquete cheio de bênção do Senhor. E aí eu olho e falo assim, Satanás, você não tem vez aqui não. Porque eu celebro o banquete, quem me protege é o meu bom pastor. Amém? Mas o texto continua, é muito especial. Prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo. Quando falamos em honra e unção com óleo, sabe, Davi, ele coloca isso daqui, ele deve ter lembrado quando ele foi ungido rei. Lembra a história? Samuel chega na casa de Jessé, e aí ele começa, Deus mandou aqui para ungir um rei dessa casa, dos filhos de Jessé. E aí eles começam a trazer os fortão, bombadão, né? Os caras da academia, os caras que tomam bomba, vem lá e não é esse, não é esse, não é esse. Mas tem um mirradinho lá, um pastorzinho de ovelha, traz ele lá. E ele vem, ele é ungido. Naquele contexto, quem que poderia ser ungido com óleo da unção? Somente os reis, sacerdotes e profetas. Então, naquele contexto, Davi, ele é ungido rei. Só que ele assume o reinado ali? Não. Existe um processo, Deus estava honrando ele, mas existia um processo de aproximadamente 10, 15 anos para que ele pudesse tomar posse da posição que Deus já tinha ungido. E a unção com óleo já é a separação para um propósito. Sabe, quando nós olhamos para o dia de hoje, eu quero te dizer que Deus, sim, está ungindo você. Deus quer ungir você com a presença do Espírito Santo, para que você esteja alinhado para um propósito, para que você seja separado para um propósito. Qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Qual que é o propósito de Deus para que você viva aquilo que Deus sonhou para você? Porque Deus te separou. Quando nós falamos dessa unção, né, Deus separando para essa unção, nós precisamos entender que Deus faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa. Davi, ele foi ungido rei, e durante aquela caminhada dele, depois da unção dele como rei, ele teve que obedecer a Deus muito tempo. Chegou um momento que ele estava dentro da caverna, ele estava sendo perseguido por Saul, ele poderia ter matado Saul, ele não mata. Por quê? Porque ele entendia que existia um processo acontecendo. Ele já estava separado, e junto com a separação existia uma promessa. Eu quero te dizer que Deus separou você para um propósito específico, existe uma promessa para a sua vida. Só que se de repente você não está vivendo plenamente aquilo que Deus sonhou, o que você precisa fazer para tomar posse dessa unção, dessa entrega? Você precisa obedecer o processo.
Você não pode querer pegar atalho, porque Deus vai te honrar, certo? Deus quer te honrar, e a honra vem no momento devido. E eu falava sobre o orgulho, quando nós vamos lá em 1 Pedro 5,6, ele vai dizer que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça, favor imerecido aos humildes. Mas ele diz ali que nós devemos se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele nos honre no tempo devido. Você quer ser honrado por Deus, você vai ter que se humilhar muitas vezes debaixo da poderosa mão de Deus. É obedecer, é caminhar com convicção, é caminhar confiando no Senhor, confiando que Deus te separou para você viver um propósito na sua vida e na sua família. Queridos, nós precisamos tomar posse. Existe uma promessa de honra. Se Deus te ungiu com a presença do Espírito Santo, você precisa sim viver as bênçãos do Senhor para esse tempo. Nós precisamos viver, sabe, quando você caminha em obediência e confiança, mesmo que o resultado momentâneo não seja de bênção, mas existe uma promessa de honra. E a honra, ela sempre vem após o merecimento. Já viu alguém sendo honrado antes do merecimento? Todo mundo vai ficar sabendo. Sabe aquele chefe que fala assim, olha, faça esse projeto para mim aqui. Aí você vai lá, rala, passa 3 dias, 3 noites trabalhando, dormindo 3 horas por noite, para terminar aquele projeto. Aí você vai lá e entrega. Beleza, agora eu vou para a reunião da diretoria, espera aí. Ele vai lá para a reunião da diretoria, apresenta o projetão lá, tá, é aplaudido. E você está lá na mesinha, e ele está sendo honrado sem merecimento. É questão de tempo, para que as máscaras caiam, que eles possam honrar quem verdadeiramente merece honra. Por isso que quando nós olhamos para a realidade, muitas vezes você vai ter que ser, num primeiro momento, rejeitado. Num primeiro momento, você vai ser acusado. De repente vai ser uma fofoca. Nós vamos pregar mais sobre fofoca, porque o que sai de fofoca às vezes é misericórdia. Eu lembro uma vez o irmão chegou assim, pastor, você sabe o que aconteceu com fulano? É mesmo? Vamos lá conversar com ele então? Não, pastor. Sabe, às vezes as pessoas acham que... Mas deixa eu fechar, fofoca é para outra mensagem. Mas o que acontece? Nós precisamos nos posicionar e muitas vezes confiar no Senhor e continuar caminhando por convicção. Porque tem uns sanguíneos coléricos aí, que quando o bicho pega parece que avançar no outro. Eu quero resolver no braço. Sabe aquele que vem... Eu lembro uma situação aqui dentro da igreja. Fui conversar com um líder, eu falei alguma coisa, ele levantou, bateu a mão na mesa, você me respeite! Eu comecei a rir, mas é interessante que eu não conseguia parar de rir, e ele estava realmente brabo. Eu falei assim, achei que esse era o ambiente para a gente conversar, mas você quer brigar? Fala aí, desabafa, vai, abre teu coração. Sabe? E aí quebrou o gelo. Agora, se eu tivesse na carne, eu ia levantar também, eu era mais baixinho que ele, né? Eu não ia, de repente, ia ficar um pouquinho com medo, mas quando nós decidimos olhar para o Senhor, nós entendemos que nós vamos ser honrados, nós entendemos que nós somos separados, ungidos para viver um propósito. O que Deus tem para você, ninguém vai viver. E o que Deus tem para alguém, você não precisa querer viver a vida de ninguém, não. Aprenda a ser grato para aquilo que Deus te entregou. Aprenda a ser grato para aquilo que Deus colocou no teu coração. Deus tem um projeto para você. Hebreus 5,4 diz lá, ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Arão, ele foi lá e se voluntariou. Todo mundo conhece a história de Arão? Arão foi o primeiro sacerdote ungido por Deus. Deus, ele vem, separa Arão, e a partir de Arão, ele coloca ali toda a linha sacerdotal. Então existiam 12 tribos, que são os 12 filhos de Israel, 12 filhos de Jacó. Um deles era Levi, descendentes de Levi estavam ali, Moisés e Arão. Só que Arão não foi pedir para ser sacerdote. Na verdade, Deus foi lá e falou, vem aqui Arão, eu vou fazer de você
um líder espiritual dessa nação. E você é a sua descendência, você e os seus filhos vão ser ungidos sacerdotes. E o que esse texto está dizendo? Que ninguém toma esta honra para si, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Então, ao invés de você se voluntariar a querer ser honrado, seja humilde, deixa Deus te honrar. Porque se Ele te separou e você está vivendo em fidelidade ao Senhor, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Sabe, Lucas 14:7 tem algo muito especial, que ele diz ali, quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhe contou uma parábola. Olha essa parábola. Quando alguém o convidar para um banquete, nós estamos falando de banquete aqui, né? Quando alguém te convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que o convidou, os dois, virá e lhes dirá, dê lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar de menos importância. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga, amigo, passe para o lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Uau! Nós precisamos entender essa dimensão. Tem muita gente querendo holofotes, tem muita gente querendo tapete vermelho. Na verdade, que nós precisamos ter um coração quebrantado com o Senhor, que nós precisamos ter um coração humilde diante do Pai, porque Deus nos separou para sermos servos aprovados por Ele. Então, viva em obediência, para ser honrado, entendendo que você foi ungido pelo Senhor para um propósito. Deus, quando sonhou com você, você não é um acidente. Você não nasceu num acidente. Seus pais podem até ter aquele, escapou, nasceu alguém. Não, mas Deus nunca fez alguém, criou alguém por acidente. Tudo que o Senhor fez foi planejado com um propósito. Mas sabe, para finalizar, prepara um banquete para mim na vista dos meus inimigos. Participe desse banquete do Senhor. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo. E ele termina esse versículo dizendo, e fazendo transbordar o meu cálice. Quando ele fala em transbordar o meu cálice, nós podemos concluir que ele transborda das bênçãos do Senhor, da presença de Deus. Salmo 16:5 diz lá, Senhor, Tu é minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. O próprio Davi dizendo isso, Tu és a minha porção e o meu cálice, és tudo que garantes o meu futuro. Queridos, transbordar do cálice, das bênçãos de Deus, é transbordar da presença de Deus. Sabe, é você caminhar com segurança, com conforto, renovando o seu coração. Está muito claro aqui nesse contexto do Salmo 23, está falando sobre bênçãos do Senhor. O bom pastor, pelo seu imenso amor, mesmo nós não merecendo, Ele está transbordando em bênçãos sobre as nossas vidas. Sabe que transbordar é como se eu pegasse esse copo aqui e começasse a encher essa xícara, na verdade, e ela começa a transbordar, e ela começa a molhar tudo que está à sua volta. O transbordar da bênção de Deus sobre a sua vida é quando você é tão abençoado que quem está à sua volta começa a ser abençoado através da sua vida, começa a ser respingado pelo amor de Deus na sua vida, começa a ser iluminado pela luz do Senhor na sua vida. O transbordar é você viver a vida plena prometida por Jesus em João 10:10, onde fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para nos dar uma vida em abundância. Você tem transbordado das bênçãos do Senhor, você tem acessado as bênçãos do Senhor. E quando nós falamos em transbordo, nós estamos falando em vida plena em todas as áreas. Materialmente, Deus quer sim que você prospere materialmente.
Você precisa acessar aquilo que Deus colocou, o potencial que Ele colocou na sua vida. Você tem que ser intencional, você tem que buscar crescer profissionalmente, porque isso honra ao Senhor. Porque quando a palavra fala que tudo que nós fazemos, nós temos que fazer como para o Senhor. Não tem como você fazer algo para o Senhor e não fazer com excelência. E se você faz com excelência, você vai ter o resultado da sua excelência. Mas existe também uma dimensão emocional. E o transbordar emocional é eu viver com as minhas emoções em equilíbrio. E eu não deixo ninguém definir como eu sinto, como eu reajo e ajo diante das circunstâncias da vida. Eu caminho por convicção, eu caminho entregue ao Senhor. E as lutas da vida fazem parte. Eu não posso viver numa redoma, eu não posso viver num quadrado, num negócio que nada vai me atingir. Vai atingir sim, mas se eu sei que eu vou ser atingido, eu já me preparo. Eu já tenho o meu escudo, eu já tenho a minha força aqui para reagir e não deixar ser abatido. Talvez eu não possa impedir de ser atingido, mas eu posso me impedir na presença de Deus de ser abatido. Mas tem uma outra dimensão do crescimento espiritual, e essa é uma luta que muitas pessoas enfrentam. Se é uma área que Satanás vai querer te neutralizar no crescimento espiritual, é trazer desestímulo para você crescer na palavra, para você crescer na oração. De repente vai te dar tanto trabalho que você não vai ter tempo com Deus. E de repente tem um trabalho dentro da igreja. Eu conversava com o irmão essa semana sobre isso, sobre essa dimensão. Sabe por quê? Porque com muita facilidade eu precisei ser intencional. Porque quem faz o que gosta está sempre de férias, não é verdade? Eu amo fazer o que eu faço. Eu amo cuidar de gente. Eu amo cuidar de pessoas, caminhar com pessoas. Eu amo fazer isso. E eu cheguei para minha esposa e falei assim: olha, se eu começar a pisar na bola, você me freia, porque eu vou desequilibrar. E graças a Deus ela tem me levado na rédea curta ali. Mas sabe, nós precisamos entender que essa dimensão do transbordar do cálice é nós acessarmos tudo aquilo que Deus planejou para nós, e que é muito mais do que nós imaginamos. Efésios 3:20 diz lá: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Você tem transbordado na sua vida? Você tem influenciado as pessoas que estão ao seu redor? Queridos, esse salmo ele traz desafios no nosso coração tremendo. Tremendo. Nós precisamos entender. Prepare um banquete para mim na vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Meu desafio para você: participe do banquete do Senhor. Não deixe ninguém roubar esse momento na presença do Pai. Deixa Deus te honrar. Entenda que o Senhor te criou com um propósito, e a unção que você pode receber é entregando a sua vida a Ele. Se você já entregou, é celebrando a presença do Espírito Santo no seu coração. Transborde do cálice, porque o cálice representa a vida. E quando eu vivo plenamente a vida dada pelo Senhor, eu transformo tudo que está ao meu redor. Deixa Deus transformar a sua história. Feche seus olhos. Eu não sei como Deus falou ao teu coração, mas eu quero aqui trazer um desafio para você. De repente você está aqui nessa noite, você ainda não experimentou a entrega do teu coração ao Senhor. Eu quero desafiar você a fazer isso hoje. De repente você precisa entregar a sua vida ao Senhor hoje. Você precisa fazer uma oração onde você está, dizendo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu sei que eu sou pecador. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero entregar meu coração ao Senhor. Eu quero ceiar com o Senhor. Eu quero participar do banquete do Senhor. Chega de viver uma vida longe do Senhor. Eu quero entregar minha vida e meu coração
em nome de Jesus. Enquanto a igreja está de cabeça baixa, orando, você fez essa oração, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Se você fez essa oração nessa noite, levante as suas mãos, levante uma das suas mãos bem alta. Graças a Deus aqui à frente, pode baixar, graças a Deus. Mais alguém está tomando uma decisão hoje, entregando a vida ao Senhor. Tem alguém aqui lá atrás, glória a Deus, aqui no meio, graças a Deus. Vamos ficar de pé. De repente Deus está falando contigo. Eu queria que essas pessoas que levantaram a mão viessem aqui à frente. Vem aqui à frente. Nós temos intercessores aqui que estão ali com o pastor Luiz, preparados para orar com você. Vem aqui, nós vamos orar por você. Vem aqui à frente. Você que levantou a mão, pode vir. Dá uma chegadinha aqui. Eu tenho um segundo desafio. Pode chegar. Vocês que levantaram a mão, chega aqui. Chega aqui para nós orarmos por vocês. Eu quero trazer um segundo desafio. Eu quero trazer um segundo desafio para você. Esses irmãos e irmãs que de repente levantaram a mão estão um pouco constrangidos. Eu quero que agora você que está colocando algo diante do Senhor hoje, uma resistência, possa vir à frente aqui também. Tem algo que você precisa trazer nos pés da cruz para esse Senhor que nos orienta e que nos desafia a participar do banquete com Ele. O banquete está preparado. Eu queria que você viesse aqui à frente. Nós vamos ter um momento de oração, de intercessão. Chega aqui à frente. Chega aqui, eu vou descer aqui embaixo também. Você que aceitou a Jesus pode chegar aqui. Vocês que também estão colocando algo diante do Senhor, chega aqui também. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pelo seu coração. Eu quero que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração. Chega aqui. Nós vamos orar. Vamos colocar diante do Senhor. Deus está colocando um desafio no teu coração. Coloque aqui, diante do Pai. Tem alguém que você estava vendo como inimigo. Você vai colocar essa pessoa aqui hoje. Você vai liberar perdão hoje. Chega de ficar guardando ressentimentos, mágoas. Saia do seu lugar. Coloque essa pessoa aqui diante do Senhor. Deus quer preparar um banquete especial para o seu coração. Deus tem algo novo. O Espírito Santo está incomodando teu coração. O Espírito Santo está incomodando. Me sustenta até quando eu não sinto. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Me sustenta até quando eu não vejo. Me sustenta até quando eu não sinto. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Me sustenta até quando eu não vejo. Me sustenta até quando eu não sinto. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus amado, obrigado, Senhor. Nós louvamos ao Senhor pela sua fidelidade. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é o meu pastor, é o nosso pastor. Eu quero colocar diante do Senhor essas irmãs e irmãos que estão aqui à frente. Quero colocar esses irmãos e irmãs que entregaram a vida ao Senhor hoje. Confirma no coração deles, dê ousadia para que eles possam
crescer na intimidade, que eles possam participar plenamente do banquete preparado para nós, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, essas decisões aqui à frente, pessoas que estão sendo colocadas diante do Senhor, famílias estão sendo colocadas diante do Senhor, filhos, pessoas que estão hoje decidindo se posicionar diante do Senhor. Abençoa, Deus, faz algo novo, faz um tempo novo, é um novo tempo para a honra e glória do Senhor. Deus, muito obrigado pelo banquete, muito obrigado por esse tempo. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Glorifica Ele com palmas.